Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário em que estiverem assistindo, sejam bem-vindos. Este é um trabalho realizado para a disciplina de Teoria Geral do Direito Privado 1 da UFMG. Nesse trabalho, iremos abordar a relação entre a autonomia da vontade e a doação de órgãos. Primeiramente, o que é o transplante de órgãos? Basicamente, o transplante de órgãos e tecidos é um procedimento cirúrgico através do qual órgãos e tecidos são retirados do corpo de um doador e transplantados ao corpo de um enfermo, com o objetivo de salvar ou melhorar a qualidade de vida desse enfermo. A primeira lei brasileira a tratar desses transplantes foi a Lei 4.280, de 1983. Alguns pontos importantes de se notar dessa lei são: ela não tratava da doação por parte de pessoas vivas, apenas de pessoas mortas. Além disso, ela determinava claramente a necessidade de autorização por escrito do doador, deixando a vontade dos familiares em segundo plano, como é percebido no artigo 1º dessa lei. E por fim, ela não expressava que a extirpação de órgãos deveria ser gratuita, o que possibilitou a interpretação de que a venda de órgãos era permitida. Depois dessa lei, a de 1983, foram criadas várias outras para dispor sobre os transplantes, até que, quase 15 anos depois, em fevereiro de 1997, foi promulgada a Lei 9.434, que é a que atualmente trata sobre o tema. Essa lei, cujos aspectos serão mais detalhados posteriormente, dispôs sobre a doação feita por pessoas vivas, alterou o critério para se permitir o transplante e proibiu expressamente a venda de órgãos, representando, portanto, uma grande mudança em relação à primeira lei, citada anteriormente. Além disso, alguns meses depois, em julho de 1997, foi sancionado o Decreto 2268, que, além de regulamentar a Lei 9.434, organizou formalmente o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, que se tornou responsável por realizar a captação e a distribuição de órgãos, tecidos e partes retirados do corpo humano para fins terapêuticos. Tendo explicado a legislação atual sobre transplante de órgãos e tecidos, é importante deixar claro que ela não está livre de polêmicas, sendo um dos seus principais problemas a restrição excessiva, a nosso ver, à autonomia da vontade. Segundo o artigo O Sistema Nacional de Transplantes, Saúde e Autonomia em Discussão, do qual o professor Brunello Stancioli é um dos autores, a autonomia da vontade é o alicerce da vida pautada no efetivo exercício da liberdade cotidiana. É a partir do princípio da autonomia da vontade que as pessoas conseguem ter a liberdade necessária para realizar suas vontades, desde que essas não prejudiquem terceiros. Esse princípio é tão importante que, como dito no artigo mencionado, todo ordenamento jurídico, pautado pelo primado da pessoa humana e sua dignidade, deve ter a autonomia da vontade como sua marca distintiva. Ainda sobre a autonomia da vontade, é importante ressaltar que dentro desse conceito estão inerentemente inclusos o direito ao próprio corpo e o direito à liberdade, e ambos se tratam de direitos personalíssimos. Assim, é essencial falarmos sobre os direitos da personalidade. Esses direitos, basicamente, são direitos absolutos, intransmissíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, associados à individualidade do ser humano, sendo alguns desses direitos o direito ao nome e à imagem, por exemplo. Como já dito e como é mencionado por Caio Mário da Silva Pereira, dois desses direitos são o direito à liberdade e o direito ao próprio corpo. Assim, pode-se concluir que, idealmente, todas as pessoas deveriam ter direito à liberdade e ao próprio corpo. No entanto, infelizmente, o respeito a esses direitos nem sempre se verifica na realidade. Na legislação sobre transplante de órgãos, por exemplo, em diversos aspectos, esses dois direitos são violados, pois a liberdade do indivíduo sobre seu próprio corpo não é respeitada, bem como a própria autonomia da vontade também não é respeitada. Tendo dito isso, agora abordaremos com mais profundidade as maneiras pelas quais a legislação de transplantes limita a autonomia da vontade, os problemas advindos dessa limitação e as possíveis soluções para esses problemas. No que tange a doação de órgãos e tecidos em vida, a Lei 9.434, de 1997, mais especificamente o capítulo 3, é o principal mecanismo regulamentório da doação em vida no Brasil, dispondo de uma série de condições e medidas a serem adotadas, as quais incluem a necessidade de a doação não comprometer a saúde e vida do doador. Fator este cabe certa discussão quanto à limitação da autonomia da vontade individual apresentada anteriormente.
Dessa forma, é preciso uma análise por uma perspectiva alheia aos tabus de sacralização do corpo, a fim de responder à seguinte dúvida: o ser humano é realmente autônomo ao ser restringido de doar ou até mesmo vender seus órgãos e tecidos em vida? Sob uma perspectiva moral, é possível levantar o embate da limitação da autonomia individual através da seguinte situação hipotética: um homem, de genética ímpar ou única, na tentativa de atender ao seu projeto de vida e felicidade, decide doar seus órgãos ainda em vida para uma instituição de estudo, visando descobrir a cura do câncer. Todavia, este é impedido mediante a limitação legal brasileira, que prevê a impossibilidade da doação causar danos físicos ao doador. Assim, apesar do projeto de felicidade e de vida do homem ser determinado por ele mesmo, este não pode se fazer cumprido na medida que a lei brasileira desconsidera a autonomia real do indivíduo, fato que se comprova mediante precedentes jurídicos de valorização da vida antes de qualquer vontade ou gesto de altruísmo. A partir da limitação legal, é possível notar uma definição de vida como apenas um aspecto químico-físico para o ordenamento jurídico, que tem por base a não coerência aos projetos de vida autônomos. A situação hipotética do gesto altruísta do homem, citado acima, é um exemplo da capacidade humana de formular desejos de segunda ordem, conceito este exposto pelo professor Brunello Stancioli. Segundo ele, as pessoas, por possuírem diferentes perspectivas do que se define como vida, são capazes de abdicar de desejos imediatos, como continuar vivendo normalmente, no caso do homem, a fim de atender desejos concretos e mais valorados, como de prolongar a vida daqueles diagnosticados com câncer, medida esta que vai de acordo com a autonomia do indivíduo. Sob uma ótica altruísta, é interessante perceber que o ato de doar órgãos e tecidos, apesar da condenação do senso comum quanto à venda e a certa limitação jurídica quanto à doação voluntária, segue muitas vezes um princípio altruístico de fazer o bem e salvar uma vida, além da concepção do utilitarismo de Bentham de fazer o bem ao maior número de pessoas. Dito isso, a ocorrência de manifestações tanto populares quanto legais sobre o que o homem deve fazer com o próprio corpo expõe certa contradição lógica no que tange à valorização de uma posição altruística e sua respectiva reprovação social quando ela ocorre. Na tentativa de exemplificar tal contradição, casos de suicídio, por exemplo, não sofrem limitações legais e populares quanto à doação de órgãos, enquanto a doação voluntária em vida, esta por sua vez um gesto altruísta, tem considerável oposição sob um viés de sacralização do corpo e desconsideração da vontade individual, apesar de ambas serem frutos da autonomia do indivíduo. Assim, compreendida a ideia que doar órgãos é um direito que depende da autonomia da vontade, e esta como princípio essencial do exercício do direito de personalidade, tem-se que mesmo com a morte da pessoa natural, tais direitos não se encerram. Na verdade, tais garantias se desdobram no chamado direito ao cadáver. O direito ao corpo morto e a sua disposição se estendem dentro da própria personalidade do titular ainda em vida, tal como prescrito no artigo 14 do Código Civil. Entretanto, a codificação frequentemente entra em rota de colisão com, por exemplo, o artigo 4º da Lei 9.434, a qual prevê a necessidade de autorização do cônjuge ou parente legalmente capaz para a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo da pessoa falecida, seja para transplante ou outra finalidade terapêutica. Desse modo, outra grande questão a ser aqui levantada é: até onde realmente vai a autonomia da vontade do indivíduo no que tange a destinação de seus órgãos no pós-morte? O Brasil, apesar de deter o maior sistema nacional destinado ao transplante de órgãos, ainda apresenta um baixo número de doadores. Acredita-se que isso se dê não apenas por questões morais ou religiosas, mas também por uma má divulgação dos procedimentos legais relacionados com a retirada dos órgãos, como, por exemplo, a obrigatoriedade do médico que realizou o transplante de também realizar a reconstituição do corpo do doador, o que vai proporcionar à família um enterro digno do falecido. Anteriormente à Constituição de 1988, a Lei 4.280 tinha um foco apenas nos doadores não vivos, além de dar um destaque maior à autonomia da vontade do indivíduo ao declarar a necessidade de uma autorização por escrito do doador, o que deixava, portanto, a vontade da família em segundo plano.
Entretanto, as legislações atuais retiraram, de certa forma, o amparo jurídico da manifestação da vontade do doador e colocaram a decisão final acerca da doação ou não dos órgãos sobre a tutela da família. Além disso, lembrando que, uma vez enquadrado na teoria dos direitos fundamentais, os direitos de personalidade possuem um caráter personalíssimo, intransmissível, irrenunciável e extrapatrimonial, de modo que não se deve encarar os órgãos como um bem patrimonial. Assim, apesar de, em determinadas circunstâncias, a responsabilidade de decidir sobre a doação dos órgãos ser passada aos descendentes ou aos demais parentes, em nada se assemelha com a abertura de um processo de sucessão, que fica restrito às questões patrimoniais. Ainda vale lembrar que, ao apontar a legitimidade para decidir o destino dos órgãos após a morte à família do falecido, o legislador, durante a formulação e posteriormente a edição da Lei 9.434, acabou por dar margem a interpretações que sugerissem que os órgãos e tecidos do morto seriam uma parte integrante do legado, do acervo patrimonial por ele deixado. Isso na medida em que a família é quem definiria o seu destino, assim como quem define a destinação de um bem material dado em sucessão. Ressalta-se que, apesar de entendimentos contrários, no sentido de questionar a possibilidade da venda de órgãos, a monetização de tecidos vivos é vedada tanto constitucionalmente quanto pela lei de transplantes. Logo, não seria prudente encarar a destinação dos órgãos e dos tecidos do falecido como uma parte integrante do seu acervo patrimonial. Ao realizar a edição da Lei 9.434 de 1997, que legalizava o sistema opt-out, salvo manifestação contrária, todos os cidadãos seriam doadores cadastrados no país, o Estado brasileiro diminuiu a autonomia da vontade do indivíduo pós-mortem e passou a importante decisão da doação às famílias, que receberiam a notícia de morte cerebral de um ente querido e teriam que afirmar em juízo o destino final dos órgãos do falecido. Em autonomia na doação de órgãos pós-mortem no Brasil, artigo de Pimentel, Sassuri e Dadalto, é constatada a incerteza jurídica existente no caso de eventual manifestação prévia do indivíduo sobre sua escolha, visto que a Lei 10.211 de 2001 concretiza sua completa privação de autodeterminação, segundo as palavras de Alexandre Marinho. Além disso, outro entrave contribuinte para a manutenção de mais de 43 mil pacientes na fila de transplantes no Brasil é a grande burocracia que permeia o processo de doação de órgãos. Por isso, faz-se necessário pensarmos em algumas soluções para a mitigação do problema. O aumento da transparência médica nestes casos, principalmente em relação aos procedimentos a serem realizados caso a doação seja permitida, é um dos exemplos. Não obstante, o ordenamento jurídico vigente precisa ser atualizado para permitir manifestações de desejo dos indivíduos ainda em vida, que sejam respeitadas pelas famílias no momento da morte. Há alguns anos, houve deliberação do Conselho Federal de Medicina sobre tal possibilidade, com a Resolução 1995 de 2012, que apenas permitia a escolha da família em caso de não manifestação prévia da vontade do paciente. Mesmo assim, vários juristas discordam da validade desta, pois há colisão com normas vigentes na legislação brasileira. Aqui finalizamos o nosso trabalho relacionado à autonomia da vontade e à doação de órgãos. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por ter assistido.